como palestrante, uma pessoa que muita gente tem como referência, né, nos estudos do direito condominial, que é o professor doutor César Peguini, né? Então, assim, nos conhecemos no meio acadêmico, a admiração que eu sempre tive por ele e por todos os seus amigos, né? O grupo de professores que ele sempre acompanha, professor Flávio Tartucci, José Simão, professora Gisele Hironaca, lá na EPD, eu fico extremamente feliz de poder compartilhar esse momento, né, acadêmico na Ad Notari com os senhores. Ele é uma pessoa especial, vocês vão perceber a profundidade que ele vai trazer esse tema, né, extremamente controvertido, tendo em vista que o condomínio edilício não tem personalidade jurídica, considerando que o artigo 1º do Código Civil já vai trazer que uma das premissas fundamentais do direito real é a personalidade jurídica, né? Então a gente já tem um problema aí, tem personalidade, não tem, aí você já vai tratar da questão da aquisição originária pelo condomínio. Então, realmente é uma questão que traz muitas palpitações no coração de nós outros, né? E certamente o doutor Peguini vai trazer propostas de soluções para os advogados da área condominial. Devolvo a palavra para o doutor Heitor Freitas. Muito obrigado, doutor Heitor. Eu que agradeço. Passo a doutora Liz, faça a leitura, então, da apresentação do nosso doutor César, e aí a gente já começa os trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos, boa noite, doutor César Peguini. Em nome da Ad Notari, nós agradecemos aí a sua disposição em estar conosco essa noite. Temos a certeza que vai ser uma excelente palestra, uma excelente contribuição. Hoje o tema é uso capião em condomínios edilícios, questões práticas e teórica. O doutor César Peguini tem pós-doutorado em Direito pela Universidade de Messina, doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma do Direito FADISP, especialista em Direito do Consumidor na experiência do Tribunal de Justiça da União Europeia e na jurisprudência espanhola, pela Universidade de Castilla-La Mancha, Toledo. Especialista de Direito Civil e Processo Civil, professor titular permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado da Faculdade Escola Paulista de Direito. Professor convidado no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Civil na Faculdade de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, advogado e consultor jurídico. Doutor, agora a liberdade aí para o senhor começar a sua palestra. Tenha uma excelente palestra. Bem, não há como iniciar sem fazer o agradecimento institucional na pessoa do seu presidente, que é meu queridíssimo amigo Marcos Kikunaga, que é muito fácil falar dele, pessoa de fácil trato, pessoa de muita profundidade, muito técnico, toda vez que a gente consegue parar um segundo para conversar. Eu quero saber da família dele, eu quero saber se ele está bem, mas eu não sei se ele pergunta algo para mim, ou eu pergunto algo para ele que nós temos dúvidas, e nós chegamos numa conclusão que nem eu e nem ele, na verdade, sabemos responder a dúvida de um do outro, de tal profundidade que vem essas respectivas perguntas. Mas a gente tenta, é só esse o caminho, nós tentamos. O direito é riquíssimo, e eu acho que só de tentar nós já temos aí uma boa parte. Meu caro Heitor, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, ainda que de forma virtual, se sinta abraçado, e já soube da sua referência quanto ao meu tema, e fique tranquilo em fazer quantas intervenções entender necessário, prudente, proveniente, e mais do que isso, adequadas, eu tenho certeza todas serão. Minha queridíssima Liz, que logo que me fez o convite, foi uma grande felicidade, porque eu tenho um carinho especial. E não vou dizer porque estou à frente das pessoas que militam diretamente com esse tema, mas eu gosto de dizer que eu tenho uma simpatia gigantesca pela atividade notarial e registral. Sempre tive, porque uma das minhas primeiras atividades como advogada foi a advocacia extrajudicial, porque eu trabalhei com nada mais, nada menos, Marco, com a reestruturação societária da Eletropaulo,
que nós fazíamos? Nós pegávamos todos aqueles documentos societários da cisão, fusão, incorporação e tentava levar aquilo para registro junto ao cartório de registro de imóveis. Coisa super tranquila, um desafio, um protocolo de cisão de um estado inteiro, não é? E coisas que pedem, tem alguns colegas que pedem um laudo de avaliação original de mais de 1 milhão de imóveis, aqueles desafios que nós temos, mas as coisas e assim, eu sempre percebi que há um mercado jurídico nesse segmento, e mais do que isso, existe, na verdade, 2 pilares que, para mim, a atividade notarial e registral representam, que é segurança jurídica e economicidade por trás da sua respectiva representação. Eu gosto de dizer que o sistema notarial e registral brasileiro, ele é seríssimo, um dos melhores do mundo, nós temos grandes nomes que o representam, desde os clássicos que a gente pode citar, nosso queridíssimo registrador do primeiro cartório de registro imóveis de São Paulo, passando por Jacomino, passando pelo Fioranelli, passando pelo DIP, e agora chegando nos mais recentes, como o nosso querido Marcos, nosso querido Brandelli, e tantos outros nomes, Vanpré, e tantos outros nomes que merecem ser citados porque, na verdade, criaram uma escola e deixam um legado importante nesse sentido. E então, para mim, na verdade, uma grande felicidade falar sobre, né? Falar sobre, conversar sobre, mas mais do que isso, é tentar entender de verdade o dilema, e não há nenhum tipo de revanchismo de quem fica do lado de cá do balcão e quem está do lado do balcão. Quando eu disse revanchismo, disse no tom da palavra que acontece no nosso dia a dia. A gente sabe que, infelizmente, o advogado do lado de cá, com os motivos e razões dele, e claro que o pessoal que está dentro da atividade do lado de lá, e pelos seus próprios motivos e razões, e o choque é natural, me corrija, Marcos, se eu estiver errado, é o sistema jurídico que nós estamos adequando. Nós, civilistas, e me coloco do meu lado como civilista, mas um grande apaixonado pelo sistema notarial e registral, digo que nós seguimos o princípio da legalidade ampla. Enquanto, do outro lado, quem está dentro da atividade, dentro da serventia, atua com o princípio da legalidade estrita. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E começamos com o primeiro desafio, que é o princípio da tipicidade do artigo 1225 e todos os seus desdobramentos, para saber o que pode ser direito real e o que não pode ser direito real. E claro que tudo isso bate na nossa porta quando nós temos alguns desafios lançados. Então, quando abre-se um diálogo em que nós temos uma associação que convida um colega advogado para vir falar para mim, é uma grande honra, porque me sinto convidado de coração, porque não falo para os meus pares. Falar para os nossos pares, Heitor, é muito fácil, é muito confortável, porque você, na verdade, está muito tranquilo, porque está na sua zona de conforto. Mas quando você assume a posição de falar para outros pares, o mínimo que você merece é se aprofundar e tomar muito cuidado com o que vai ser dito e com muito carinho, porque, com certeza, essas pessoas conhecem muito bem do que você vai falar e conhecem tão bem quanto porque vivenciam aquele respectivo problema de uma forma muito mais latente. Mas o tema de hoje que eu pretendo trabalhar com vocês, o próprio tema, o próprio desafio, é a existência dele. A ideia da evolução histórica por trás do instituto que nós temos, do condomínio edilício, por si só é um grande desafio. Nós devemos muito para Orlando Gomes, nós devemos muito para Ruggiero, nós devemos muito para várias pessoas que deixam um legado importante, mas sabemos que nós escolhemos uma opção, e a opção foi europeia, e essa opção europeia é completamente diferente do sistema norte-americano de gestão, constituição e construção dos condomínios, que foi feito por meio, claro que não necessariamente da incorporação, mas sim pelo ato de instituição. Esse é o grande jump the cat, eu acho que esse é o marco divisor do que nós temos, do que é incorporação e do que nós temos de condomínio. Me sinto muito mais um especialista em condomínios do que em incorporação. Eu brinco que, como regra geral, nós estamos diante de uma relação de causa e efeito, é basicamente isso, tanto é que a lei trabalhava anteriormente as questões condominiais, e não me vejo ela, e nunca vi ela de forma revogada. Eu acredito que sempre existiu um diálogo entre o Código Civil e o que fosse melhor ser mantido e que fosse melhor ser pensado se mantesse da parte condominial. Sempre acreditei até mesmo da lei de 2017 que era possível condomínio horizontal, eles existiam e queria ver uma única pessoa para dizer que não existiam.
Sempre existiu, e eles sempre estiveram lá, porque a lei de incorporação sempre permitiu. Vieram um código civil, disseram que não podia. Não há ideia melhor de cumprimento de uma função da propriedade, a não ser por dentro da atividade condominial. Então, para mim, isso foi muito, muito tranquilo, mas este é o ponto. A primeira questão que eu quero falar com vocês é que nosso tema tem 3 frentes que me propus a trabalhar com vocês. Primeiro, é a possibilidade do condomínio adquirir propriedade por meio de uso da uso capião. Essa é a primeira visão. E aí, Heitor, vá anotando, porque eu estou ficando, na verdade, tendo muitos compromissos e, eventualmente, eu vou me perdendo na minha fala, mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero falar sobre a questão específica da uso capião das unidades autônomas, agora sim como os particulares, como autores dessas respectivas ações, e lembrando que, como é um procedimento de jurisdição voluntária, em tese não existe autor e réu, mas, vamos dizer assim, como legitimado ativo. E, por fim, eu quero falar, e eu acredito que esse é um dos maiores temas para mim, o maior desafio, e que nós não tínhamos ferramenta, e hoje eu começo a pensar em novas ferramentas, que é a possibilidade da uso capião em áreas comuns. Então, nós temos lá, vamos dizer, pessoas que eventualmente batem a porta e querem buscar uso capir, área que é tida como área comum. Bem, iniciando a minha primeira parte da fala, e eu acho que essa é exatamente o start do que nós temos aqui, e só para eu dizer que, como diria algum amigo meu, Marcos, nunca entre numa briga, mas se você entrar numa briga, que vá até o fim. E como ele comprou essa briga comigo, Heitor, eu não vou deixar de falar sobre, porque esse, para mim, tem sido um ponto de várias conversas com várias pessoas, se realmente o condomínio edilício precisa ou necessita de personalidade jurídica. Essa é uma questão importantíssima da legitimidade ativa quanto à possibilidade do condomínio edilício ter essa personalidade, e existem vários desafios por conta disso. Desafios jurídicos e desafios práticos. Né? Quando digo jurídicos e práticos, eu estou dizendo um pouco mais dogmáticos e outros que são desafios do nosso dia a dia. Então, como ato prático, eu pergunto, Heitor, como é que, por exemplo, um condomínio pode adquirir, por exemplo, um veículo? Como um condomínio faz aquisição de mobiliário? Como um condomínio faz aquisição de produtos de limpeza? Emite nota, tem CNPJ. E por que o condomínio edilício não pode comprar ou ter a possibilidade de ter uma aquisição de uma propriedade imobiliária? Essa é a primeira pergunta que se faz, e nós sabemos que na própria Lei de Registros Públicos tem uma exceção, condomínio edilício que possa eventualmente vir a adquirir a propriedade imobiliária nos casos do segundo edital de leilão, nos casos das suas próprias dívidas. E muito se discute se essa seria a porta de entrada da possibilidade jurídica, da personalidade jurídica do condomínio. E eu digo para vocês, o que tem a ver uma coisa com a outra? Só porque ele quer dizer que adquirir bens é condição sine qua non para a personalidade jurídica? Eu fico me questionando muito por que o condomínio edilício precisa de ter personalidade jurídica. E ora eu vou para um lado, meu caro Heitor, e ora eu vou para o outro. E talvez questiono se a possibilidade do condomínio edilício como um titular do direito para efeitos de ser representado ativo e passivamente em juízo por meio do síndico, ele não teria legitimidade de adquirir uma propriedade, vamos dizer assim, que atenda aos interesses da massa condominial? Este é o ponto. Eu acredito que a questão da personalidade jurídica do condomínio está muito mais interligada à finalidade dele do que à própria existência jurídica dele. Hoje eu recebi a notícia, Marcos, que eles querem criar... Há uma possibilidade, um projeto de lei que está famoso por aí, que está querendo reformar o direito empresarial, uma sua boa parte, dizer que os clubes desportivos podem ser fundados, ou eles podem ser criados por meio da lei das SAs. E eu fico perguntando, por que um clube desportivo vai querer ser uma sociedade anônima? Porque eles têm que ser geridos como empresa. Ser geridos como uma empresa é uma coisa. Querer obter lucros é outra. A finalidade de um clube desportivo e a mesma finalidade de uma associação de moradores não é almejar lucro. Mas precisa ter uma administração
que eu posso dizer para vocês do fundo do coração, competente, que sigam as regras de compliance, que sigam as regras que sigam as regras da administração e da boa gestão. E nada disso me satisfaz de que seria necessária personalidade jurídica para isso. Só vejo um único fundamento, Marcos. A honra subjetiva, não. A honra objetiva do condomínio. Será que eu posso falar de condomínios edilícios tendo honra objetiva? Ou seja, o que pensam dele? Esse é o grande problema para mim, hoje em dia. E veja, será que este dano seria um dano moral? Ou um dano institucional, como defende o nosso queridíssimo Gustavo Tepedino, que é nada mais, nada menos a perda do valor econômico agregado, quando você se trata de uma pessoa jurídica? Esse é um grande ponto. Eu acredito, Marcos, de verdade, do fundo do meu coração, que o condomínio edilício, por estar em juízo, por apresentar quase todos os elementos possíveis e inimagináveis, eu, particularmente, Sérgio, desde que seja um imóvel ao qual definitivamente sirva para sua finalidade econômica e sua própria existência essencial, que é o interesse da coletividade, possa usufruir um bem. Possa usufruir um bem. Desde que seja para esse respectivo fim. Poxa, César, mas qual seria esse respectivo fim? Essa é a boa pergunta que se faz, de $1 milhão. Talvez um imóvel ao lado, talvez, meu caro Marcos, as pessoas têm... Eu lembro muito do Rodrigo Reis Mazei, meu caro, um grande professor lá do Espírito Santo, diz: brasileiro tem fetiche por propriedade. Ele gosta de propriedade, mas por que não um uso capião de uma servidão de passagem? De um acesso específico que o condomínio utiliza? Aí, meu caro, me parece plausível, me parece ser possível essa finalidade. De outra forma, não. Porque esse é um grande debate. Por isso que eu vim com um tema práticos e teóricos. Vira e mexe, meu caro Heitor, eu vejo, porque eu participo de assembleias na condição de administrador, por que esse condomínio tem $1,5 milhão em caixa? A finalidade de arrecadação é econômica, ele quer ficar aplicando em CDB, como se CDB desse muita coisa, né? Se ele quer ficar aplicando em CDB, quer ficar fazendo dinheiro nas costas dos outros, ele fala assim: campeão, você sabe quanto que custa para fazer uma reforma ou manutenção de uma fachada? Estamos fazendo caixa. É claro que ele deve ser administrado de uma forma extraordinária, mas por isso que eu entendo, meu querido Marcos, e tenho uma certa dificuldade em entender que o condomínio edilício necessite no Brasil de uma personalidade jurídica, pelo menos no primeiro momento. E outros problemas que podem decorrer disso. Imagine a questão da responsabilidade civil por roubo e furto na unidade autônoma, ou de roubo e furto nas áreas comuns. Personalidade jurídica, muitas das vezes, será que traz mais problemas do que solução? Será que não foi aquela boa e velha história, meu querido Heitor, do silêncio eloquente da legislação? Silêncio eloquente da legislação. E também tem um problema, Heitor, eu prometo que esse é o último aspecto que eu falo sobre esse primeiro tema, que é referente a como o condomínio edilício é pensado no Brasil e como ele é pensado em outros lugares que existe personalidade jurídica, pelo menos no âmbito de administração. Não é só no Brasil, são vários lugares do mundo. As pessoas entendem aquilo como: a minha casa é da porta para dentro, e não a minha casa é da porta para fora até o portão do controlador de acesso. Então as pessoas não cuidam do condomínio como um ativo imobilizado que tem um valor agregado, elas cuidam da porta para dentro. E vocês que estão aqui conosco sabem muito bem que quando isso acontece, a ausência de fiscalização, a ausência de cuidado, a ausência de uma boa gestão vai criar muitos problemas e o seu ativo imobilizado vai ter um valor agregado menor. Imagina, meu caro Heitor, um condomínio com auto de infração de $500 mil ou de R$1 milhão por ausência de recolhimento de INSS. O valor agregado daquele condomínio sofre, por sinal, uma parte daquela dívida da unidade autônoma. Esse é o ponto. Essa é a história que nós temos por aqui, né? E claro que isso gera grandes desafios, então, a minha realidade nesse aspecto está longe de ser uma realidade
inequívoca. Boa parte das pessoas que meu amigo Marcos citou, o Flávio Tarturci, salvo me engano, a própria professora Giselda, não sei se já se manifestou, mas o Simão, Rodrigo Toscano Brito, também tem aí uma família, vamos dizer assim, de tradição na atividade notarial e registral, entendem que o condomínio edilício precisa, sim, ter personalidade jurídica. E eu gosto muito daquela ideia de nós pensarmos da seguinte forma: por quê? E para quê? Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Será que, de fato, o condomínio edilício precisa de personalidade? Fazemos praticamente quase tudo o que é possível e inimaginável. Será que a finalidade vai ser essa? Fico pensando, meu querido Marcos, se porventura os clubes que são, por exemplo, condomínios clubes, será que eles poderão ser constituídos na formação, olha que interessante, na formação por meio de SAs, se essa lei for aprovada? Olha a cara feia que ele fez para mim, ele se segurou, né? Mas já estão querendo dizer que é possível, por exemplo, a recuperação judicial de associações e fundações. Será que esse é o caminho mesmo? Essa proteção comercial para quem não tem fim comercial? São perguntas que eu me desafio, que fogem até o meu próprio domínio da minha matéria, porque nós mexemos com os colegas do direito empresarial, mas é um grande desafio para mim. E claro que notariamente, pelo menos para mim, para efeitos notariais e registrais, nós temos um desafio nesse aspecto, em saber se, por exemplo, uma carta de sentença, ao qual determina que um condomínio edilício tenha, por exemplo, para ele o benefício da usucapião pela prescrição aquisitiva, teria acesso ao folho registral. E aí vai caber exatamente ao registrador o desafio de dizer se ele tem poder discricionário ou não de acatar esse título ou não. E aí, meu caro, eu acho que esse é o grande ponto, e eu acredito que essa é uma função importantíssima que os cartórios cumprem hoje em dia. Para isso que existem normas da corregedoria, para isso que existem os provimentos, para isso que existem, na verdade, o CNJ, para, muitas das vezes, auxiliar na interpretação e aplicação da lei. Eu brinco, meu caro Marcos, que a atividade notarial e registral trabalha com o princípio da legalidade estrita, mas de vez em quando as normas da corregedoria e até mesmo as decisões da corregedoria têm mais peso que a própria lei. Isso não quer dizer, eu brinco que de vez em quando, por conta disso, Heitor, muitas das vezes, não se ofendam comigo, não é esse tom, muito pelo contrário, é que alguns colegas de vez em quando trabalham com o princípio da legalidade seletivo. Ora ele registra porque está nas normas da corregedoria. Eu gosto de brincar, mudando um pouco de tema, Heitor, já que eu gosto de falar de vários temas, não gosto só de condomínio, de falar, por exemplo, não pode o que nós chamamos de divórcio unilateral porque não tem previsão na lei. Ok, respeito, não tem previsão na lei. Mas pode enterrar um corpo sem que tenha certidão de óbito, porque as normas da corregedoria diz exatamente o contrário do que está previsto na lei de registros públicos. Mas que negócio que é esse? É o desafio de quem está do lado de lá do balcão. Esse é o ponto. As pessoas de vez em quando me entendem mal, Marcos, que eu sou azedo, ou que eu sou... Na verdade, eu prefiro dizer a verdade, porque as pessoas precisam ouvir a verdade. É essa uma das minhas principais virtudes. Falar a verdade de uma forma simples para poder atingir todos os corações. Eu acho que esse é o ponto que nós temos aqui. Mas, superado esse primeiro ponto, nós temos um segundo ponto, que é a possibilidade de atividades autônomas por particulares, né? Eu posso fazer um paralelo, se me é permitido, da questão específica do último julgado do STF que permitiu a possibilidade de uso capião como forma de aquisição, salvo me engano, na modalidade extraordinária, não foi nem a tabular, foi a extraordinária no último julgado do STF, de um condomínio, de um loteamento irregular. Né? Então, tem um loteamento irregular, né? Então é possível o uso capião do lote que eu estou utilizando, então eu vou aplicar isso por analogia para os condomínios edilícios. E a justificativa desse julgado, eu li de trás para frente para trás, existem outros fundamentos, Heitor, mas é claro que de um lado estava o princípio da especialidade, da continuidade e de outros elementos notariais e registrais, e do outro lado o direito fundamental à propriedade.
É claro que a instrumentalidade foi colocada de lado e a possibilidade da uso capião foi possível. Tanto é que, seguindo os melhores ensinamentos até do Marcos, essa seria uma possível forma de loteamentos clandestinos, né? Eu vou lá, passo arado, tiro todo o loteamento, crio ele e falo assim, pessoal, fica tranquilo, tô vendendo para vocês baratinho, porque depois todo mundo vai entrar com uma modalidade de uso capião aqui. História. É o professor Peguini ensinando as coisas erradas num lugar que eu não poderia falar esse tipo de coisa, mas é uma realidade. A gente sabe que nós temos vários cartórios aqui, assim, não por um problema do cartório, mas por um problema habitacional, loteamentos irregulares. Eu posso citar Franco da Rocha, Mairiporã, Mairinque, são cidades aqui próximas a nós que temos problemas gravíssimos nesse sentido de várias matrículas com fluxo registrário bloqueado por conta desse tipo de técnica, não somente dessa, mas de outros expedientes também tão interessantes quanto. Mas aí, meu caro Heitor, é uma decisão complicada, mas não tão complicada quanto a possibilidade, por exemplo, de uma uso capião numa unidade autônoma, num condomínio edilício, né? Por que, César? Porque ali, em tese, pelo menos me parece, que se faz possível a modalidade de uso capião, tradicionalmente julgada e rejulgada e trijulgada, quanto a essa respectiva forma de aquisição, né? Mas tem um detalhe que me incomoda bastante. Como enfrentar essa questão, e aí eu queria até ouvir a experiência de vocês, quando nós estamos diante de um condomínio verdadeiramente edilício, sem a respectiva aprovação, ou que ele não tem habites e simplesmente o prédio subiu e ele, quiçá, foi concluído. Eu fico pensando registralmente como ter uma matrícula autônoma no 25º andar do bloco XYZ, que, quiçá, tenha lá a sua matrícula devidamente fracionada. Esse, para mim, é um grande desafio. E assim, aí eu faço uma consulta aos pares que aqui estão, e posso já me dizer meu, porque me sinto agregado, me sinto abraçado, porque é um grande desafio. Vai vir uma decisão, vai bater no seu cartório e falar o seguinte, ó, tá vendo aquele condomínio ali, ó? Não é um condomínio, por exemplo, feito, por exemplo, com dinheiro público. Esse, para mim, é um outro desafio. Não é um condomínio de unidade habitacional que envolva financiamento, etc. A prescrição aquisitiva pode acontecer, um caso da Incol, nunca foi incorporado, ninguém seguiu com a incorporação, ninguém concluiu, e o cara foi lá e falou assim, eu vou resolver esse problema, vou entrar com uma uso capião, bateu no judiciário, o judiciário falou assim, é um direito fundamental, tá lá uns requisitos, pimba, manda registrar. E veja como um civilista que escreve sobre função social da propriedade questiona isso para vocês com preocupação. Porque um civilista preocupado com o processo, preocupado com o procedimento, é algo que é muito importante, mas é incomum pensar. Isso por conta da simpatia que eu tenho dos princípios registrais. Continuidade, especialidade, legalidade. Sabe por quê, Heitor? Porque quando esses princípios não são respeitados, o que acaba sendo minado verdadeiramente é a segurança jurídica e a economicidade por trás do próprio direito real. E pergunto, meu caro Heitor, e se posteriormente se regularizar esse condomínio e for aberta as matrículas individualizadas, o que eu vou fazer com aquela unidade autônoma que outrora já tinha uma matrícula aberta por conta de uma ordem, por conta de uma determinação judicial? São dúvidas assim que eu me lanço e lanço a todos e estou super disponível a ouvi-los, porque para mim são desafios que somente a praxis nos faz crer, nos faz acreditar. É exatamente esse o desafio para mim da modalidade de uso capião nessa situação, ou seja, de unidades autônomas. Isso porque, para mim, Heitor, já tem um pouco de tom de estranheza, porque, se você for ver, quando você está usucapindo uma unidade autônoma devidamente regularizada, você não avança somente naquela unidade autônoma. Você avança naquela unidade autônoma e numa fração da área comum. E eu pergunto se sobre a fração da área comum, de fato, eu tenho posse justa. Se essa posse não é clandestina.
se essa posse não é, no máximo, precária. Olha que situação. Difícil enfrentamento. Dificílimo enfrentamento. Né? Eu tenho pensamentos assim, nesse sentido, porque gosto do tema, que de vez em quando tiram até meu sono. Porque eu fico me colocando no lugar do registrador imobiliário, que pega um trem desse e fala, e agora? O que eu faço? Quem que eu consulto? Claro que para isso que nós estamos aqui, para dar luz aos colegas que, quando de verdadeiramente se debatem com um problema desse, não que vá ter nós somos obrigados a tentar fazer o certo. E eu me lembro, Heitor, que eu participei um dia dessa palestra, e falei assim, eu tinha um pensamento assim, XYZ, eu errei. Eu falei, não, meu cara, lá no passado, quando você tinha esse posicionamento, e eu estava com um grande amigo, viu, o Marcos, e assim, hierarquia e disciplina, ele é só o coordenador da nossa área lá, acabamos de falar no grupo dele, meu queridíssimo Carpati, e ele falou assim, não, porque eu era contra as assembleias virtuais. Eu falei assim, mas no começo, até eu tenho um certo receio, você queria judicializar, eu desde o começo já achava que não, mas se você mudou de opinião, você não estava errado, na verdade, você estava tentando acertar, e melhor ainda, você reconheceu que havia um caminho melhor e que vai se perpetuar. Poxa, mudar de posicionamento, para mim, é muito tranquilo, Heitor. A questão da exclusão do condomínio social, eu já fui para um lado e fui para o outro. Eu tive numa palestra que eu estava com o Marquinhos, com o Marco Aurélio Bezerra de Mello e com o Flávio Tarturs. Um que escreveu o enunciado que pode jogar para fora e o outro falou que não pode. Imagina a minha situação no meio do caminho. Os dois lá, um querendo bater no outro. Eu só baixei a cabeça e deixei os grandes brigarem, né? É assim que funciona. Então eu tenho esse desafio nesses condomínios que eles estão lá, e verdadeiramente, fisicamente, mas não registralmente, né? E por fim, eu acho que esse é um último ponto que nós temos aqui. Me preocupei bastante, Marcos, me preocupei muito mesmo, porque eu tenho me deparado quanto a isso. No último encontro, num dos cursos que nós estávamos andando, não vou falar o nome para não fazer merchan, mas nós deveríamos, porque nós somos empregados. Eu estava numa sala, você estava na outra, sentamos, e você falou, estou escrevendo um parecer. Eu falei, um dia eu chego lá, a gente chique escreve parecer, né? Eu continuo, né, com os meus processinhos, mas tirando a brincadeira à parte, ele estava com uma situação muito parecida do que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Né? Uma situação complicada, apesar que aquilo lá era mais complicado ainda, porque nós estávamos, depois se ele quiser falar, a gente conversa, mas aquilo era res nullis, não estava idealizado, só estava fisicamente, só. Mas a possibilidade da uso capião em unidades condominiais em área comum. Um desafio antigo esse desafio, né? E me prendi, ou tentei me prender ao tribunal, que para mim é o mais seguro, o mais importante, que é o STJ. Em apoio à minha queridíssima Lorena, que é advogada do escritório, eu falei para ela, Lorena, faça uma gentileza para mim, eu tenho uma palestra super importante, preciso que você faça uma pesquisa para mim. Eu quero que você faça uma pesquisa sobre uso capião, condomínio, edilício, área comum. Quero, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, até os dias atuais. Primeiro que ela começou a pesquisa dessa forma, não deu nenhum resultado. Falei, como que no STJ? Porque o que acontece, Heitor? Condomínio tem 350 mil formações, né? E eu tentei falar exclusivamente sobre condomínio, edilício, uso capião, área comum. E aí eu falei, não deu bom. E aí falou assim, amplia. Não deixa preso dentro do Código Civil, não. E aí, gente, vou ser muito sincero para vocês, nós encontramos 54 julgados. Não é nenhum acordo, são todas decisões monocráticas. E dentro dessas decisões monocráticas, posso dizer para vocês que várias falando sobre outras coisas que não uso capião em área comum. E no final das contas, sobre uso capião de área comum, eu encontrei, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 julgados.
13 julgados exclusivamente. 13 julgados e, mais do que isso, boa parte deles, ou quase sua integralidade, batendo na súmula 7. Olha que minha tristeza. Ou seja, eles simplesmente não estavam analisando a questão porque fizeram reanálise de fatos. E aí encontrei 4 julgados. 2 julgados que analisaram a questão da constitucionalidade da inconstitucionalidade da lei infraconstitucional para um lado e 2 para o outro. Ou seja, 2 reconhecendo a possibilidade, mas não aprofundando a questão da constitucionalidade, se é constitucional ou se não é inconstitucional, mas 2 dizendo não é possível e 2 não é possível. E aí, meu caro reitor, o que aconteceu, pelo menos essa é a minha humilde visão, de que boa parte da advocacia sabe disso, que o STJ não resolve essa questão. Ou seja, o tribunal mais importante que trabalha a constitucionalidade ou a infraconstitucionalidade, ninguém nunca perguntou com todas as palavras dizendo o seguinte: é constitucional? Porque é engraçado eu falar disso, né? A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma infralegal quanto à aquisição da propriedade comum na área de condominial, ele não responde. Não responde. Então, se vocês disserem para mim, em algum momento na história, há um consenso sobre algo que eu vou dizer para vocês, não há. O STJ simplesmente mantém as decisões, por boa parte delas por conta da súmula 7, ou simplesmente diz que reconhece também pelos mesmos fundamentos. O que me parece que é uma... Não sei, porque eu li os julgados e em alguns deles tentando enfrentar a palavra constitucionalidade, mas eles saindo pela tangente, jogando a súmula 7 bem na cara, etc e tal, mas talvez não enfrentando, isso não é uma crítica, eu quero deixar bem claro, há ministros, e nem é uma crítica à instituição, se eu estou citando o STJ é porque ele merece ser citado, porque para mim é um dos tribunais mais seguros e que deveriam resolver um problema como esse, não se manifesta. E aí fica, como sempre fica, meu caro Heitor, o desafio para cada um dos seus tribunais, para cada uma das suas corregedorias, e nós estamos falando de um país riquíssimo culturalmente, socialmente, e de diversidade total. Hoje, em São Paulo, nós temos mais números de unidades autônomas habitacionais e não habitacionais do que casas, o que foi noticiado pela revista Época. Será que esse tema não é importante? Tema, para mim, de relevantíssimo desdobramento, porque não sei por quantas vezes, Heitor, esse tema já bateu na sua porta, mas para mim, milhões de vezes. Quero ter direito à utilização como propriedade plena de algo que é comum. Eu vou citar 3 exemplos, Marcos. 3. Primeiro, aqueles condomínios no Rio de Janeiro, que foi o primeiro julgado que citou Laje no Brasil, do STJ, logo depois, quando a legislação veio para nós, que foi a alteração legislativa da lei do REURB, colocou Laje lá. Aí o STJ, 15 dias depois, julgou um trem lá falando de Laje. Qual que era a situação, meu querido Heitor? A situação de que você só conseguia chegar na laje do prédio passando no meio da sala do sujeito. Você conseguiu, e ele utilizando aquilo como propriedade autônoma. Comunidade autônoma, me desculpe. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, muito comum. Pelo menos que me é questionado. Professor, corredor de prédio. Bom, professor, me autorizaram há 20 anos atrás a colocar uma grade aqui, um gradil, ou avançar uma porta aqui, e agora eu utilizo esse corredor que descobri agora, depois de 3 proprietários depois, que quando foi vender, o cara puxou uma trena, tem mais área do que está declarado na matrícula. E agora o cara não consegue... É sempre assim, agora o caboclo não consegue financiar porque a metragem do imóvel não está batendo com o que está na matrícula. O que eu faço? E um último parecer que escrevi em conjunto com o Dr. Renato Leal, olha que situação singular. Condomínio instituído na década de 80, previsto na convenção, claramente, rodízio de vagas, primeira assembleia, todos os condôminos presentes,
Por isso que eu falo, Marcos, eu não sei se eu estou equivocado, eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido, que a convenção condominial deveria ser algo muito próximo, ou se não, ser propostas atualizações constantes na convenção. Porque o que acontece? Na convenção está uma coisa, mas eu tenho uma deliberação por decisão unânime, que diz que não vai ter mais escolha de vaga. Decisão unânime, todas as unidades, para não abrir confusão, Heitor, todas, eu tenho testemunha daquele fato. Aí você fala assim, César, então foi alterada a convenção e aquela matrícula passou a ser autônoma ou tem direito de uso capião? Porque é uma área comum, parem e pensem comigo. Dependendo da forma que ela foi incorporada, e eu vi a matrícula, o que acontece ali? Ele diz assim, ó, com vaga de estacionamento. A interpretação da incorporação é tão antiga, tão falha, que ele não fala uma unidade autônoma, olha como é importante o princípio da especialidade, e uma vaga de garagem. Ele fala vaga de parar, vaga de, com uma local de parar designado, conforme convenção. Então, me parece que aquilo é uma unidade autônoma. Aí você fala, isso é fácil, César, a gente resolve isso. Como? Quando o próximo que for que entrar, e você pega aquela ata que foi registrada no cartório aqui em São Paulo, no cartório de títulos e documentos, esse é um documento público, a natureza jurídica, de certa forma, daquilo é de publicidade. Ok, quem disse que na década de 70, de 80, se registrava no CDT? Então você tem o original, César. Não, na década de 90 teve um alagamento no subterrâneo, acabou com todos os documentos. E aquela situação está instalada, Heitor, desde 1900 e Guaraná com rolha. Desde 1900 e Guaraná com rolha. Adivinha o que aconteceu? Morador novo, ele viu aquilo na convenção, falou, opa, tô esperando um rodízio porque minha vaga é um lixo. Aí o síndico falou, aqui não, filho, não tem não. Como não tem? Não tem porque é assim, 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 desde quando o mundo é mundo. Aí ele falou assim, eu vou judicializar. Ele falou, judicializa, que eu tô esperando. Aí, graças a Deus, ele não judicializou, porque essa seria uma briga de sabre de luz apagado na escuridão, sabe? Do sabre do Jedi. Só para você ter uma ideia, aquele que corta bastante, sabe? Bem, eu vou ser muito sincero, e olha que escrevi, Heitor, na graduação em 1900 em Guaraná com rolha, não sei se você já ouviu falar desse termo, você é super novíssimo, com certeza nasceu em 94, né, 97, Marcos tem mais quilômetro rodado, mas, assim, desde 1900 Guaraná com rolha eu escrevo sobre isso. Na graduação eu escrevi sobre uso capião, na pós-graduação eu escrevi sobre função social da propriedade no Código Civil e na Constituição Federal. Gosto do tema função social, mas eu também gosto muito da segurança jurídica e também de todas as características que nós temos por trás da atividade. Em tese, meus caros, eu vou ser muito sincero, como é uma forma de aquisição da propriedade pela forma originária, meu caro, como diria o grande justo filósofo Tim Maia é esse, vale tudo. O título é novo, tudo novo, eu faço referência da transcrição da matrícula, tchau, tchau, Balbal, Nicolau, e parece esse o caminho. Mas existem desafios que não são a simples alegação. Será que aquela ocupação não é uma posse precária e que não convalida com o transcurso do tempo? Digo por que precária. Porque, para mim, Marcos, uso capião de unidade em comum ou de área em comum é posse precária. Tanto é que quantos títulos, eu digo vocês, mas nós aqui então, porque já estou me sentindo, não é devolvido porque as pessoas não utilizam a uso capião como uma forma de regularização sucessória. O cara falece um, falece outro, falece mais um. Qual que é o caminho natural e obrigatório, Heitor? Vamos fazer o inventário do pessoal, todo mundo aí. Não, entra com uso capião de um irmão depois, uso capião de uma fração da parte do outro. Me parece que uso capião de área comum, parece-me que é uma posse precária. Porque você está ocupando, meu caro, uma parte de cada uma das unidades autônomas. Isso é um argumento importante. Mas se fosse só esse, estava bom. Né? Me preocupo também
que esse argumento está sendo vencido, meu querido Marcos. Porque na lei, hoje em dia, existe a possibilidade de uma uso capião de área em comum. Do relacionamento mais estreito que nós temos, que é do casamento. A uso capião por abandono do lar, meu cara. Essa somente pode acontecer, repito, quando é área comum. Porque se não for área comum, não pode. A lei é expressa nesse sentido. Me lembro quando ela entrou em vigor. Até propus um enunciado lá no CJF dizendo: tem que ser propriedade comum. Será que seria o momento? Bem, me preocupa um pouco nesse sentido igualmente. Me preocupa bastante. E começo a aventar que hoje em dia o direito civil tem ferramentas para além do fetiche pela propriedade que pode solucionar essa questão. E que o condomínio pode lançar mão sem a necessidade, claro, veja, Marcos, não desmerecendo o direito de propriedade, digo lato sensu, não diminuindo a legitimidade daquela ocupação e não destruindo o direito notarial e registral e os seus respectivos princípios e os seus respectivos elementos. Olha, eu estou tentando um equilíbrio. Então, vamos lá. Uma das formas, meu caro Heitor, é utilizando os próprios direitos reais. É utilizar o próprio direito real. Qual seria um exemplo, Heitor? Sabe aquele caso daquele puxadinho que estava lá em cima, que somente um único imóvel estava usando essa área de reserva técnica e, meu caro, pagando o mesmo condomínio com os demais, todo mundo achando injusto, porque o direito é a arte do justo e do correto? Será, meu querido Marcos, meu querido Heitor, que o direito real de laje não resolveria esse problema? Será que não seria possível, ao invés da uso capião, fazer uso do direito real de laje nesse sentido? E resolver, pelo menos para efeitos de publicidade e efeito erga omnes daquela respectiva ocupação? Porque meu maior problema, Heitor, é a dúvida de que se porventura lá na frente existir uma concessão alheia ou para terceiros, se no próximo adquirente vai respeitar aquilo. Porque a finalidade do direito real é exatamente esse. Mas, digo mais, para mim, ainda, olha só que coisa doida. Ainda que fosse possível, eu tenho uma outra alternativa ou uma outra ferramenta que as pessoas não fazem uso disso, Heitor. As pessoas nunca ouviram falar de boas práticas de aquisição no Brasil. Ou due diligence, caso queiram chamar no nome chique, para nos chamar de feitiço do Harry Potter, que é Spectrum Patronum, tem o due diligence, tem outros também, que são os feitiços aí lançados pelo Harry Potter. Tem outros também, né? Tem Suprécio, Surrécio, que eu vou falar ainda hoje também, que são feitiços do direito civil que podem solucionar essa respectiva questão. Mas, nesse sentido, meu caro, será que não, numa boa prática de aquisição de imóveis, não seria conveniente você pedir as atas de um imóvel quando você adquire, que estão registrados, ou pelo menos as mais importantes, as últimas? Será que não é de boa prática ou de bom tom, quando da aquisição de uma unidade autônoma, você dá uma olhada na convenção, você ir conversar com o síndico sobre aquela unidade autônoma? Sabe? Para mim, a boa-fé objetiva vai além do simples elemento subjetivo, e é por isso que minha tese de doutorado é ruptiva. Minha tese de doutorado, meu caro Heitor, foi toda sobre a súmula 308 da STJ, que é uma súmula, em alguns termos para os colegas e para os meus colegas civilistas, odiosa, porque mitiga o direito de sequela. Mas o direito não tem que ser realizado de uma forma clara? Será que esses documentos não têm eficácia?
Professor Marcos, existe uma súmula do STJ que diz que a convenção do condomínio, ainda que não registrada, tem eficácia perante os terceiros adquirentes. A convenção, não as atas. E essa é uma deliberação que pode acontecer, eventualmente, por conta de uma assembleia. E que pode dar um problemaço, meu caro Heitor. Eu sei que não é o ideal, mas muitas das vezes esses documentos podem nos auxiliar. Podem nos auxiliar. O correto mesmo era tentar fazer uso das modalidades dos direitos reais que nós temos. E me parece que o direito real, ou de laje, ou de superfície, podem nos auxiliar nessas respectivas ocupações. Podem nos auxiliar. Complexo, mas podem. Ou se não, dizendo uma possível aproximação entre os direitos reais e os direitos pessoais e aplicar entre eles os conceitos da boa-fé objetiva. Esse parecer que eu escrevi para esse condomínio, Marcos, e até mesmo por uma tentativa de não mexer na instituição do condomínio, nos quadros de áreas, foi dizer que aquela situação estava instalada há mais de 30 anos. E que eu não posso confundir suprécio e surrectio, ou seja, com dois conceitos parcelares da boa-fé objetiva, com prescrição. Porque nós estamos diante de prescrição aquisitiva. E a suprécio é algo tão parecido quanto... O que é a suprécio? Um conceito do professor Menezes Cordeiro, meu caro Heitor. Ele diz, é a perda ou a obtenção de um direito pelo exercício do tempo que não se confunde com prescrição e decadência. É a de grande diferença que nós temos, meu caro Marcos, com o venire, contra factum próprio. Venire é tomar lá da cá. Por exemplo, quer comprar meu celular? Não. Opa, eu acabei de oferecer, como é que você não vai vender? Aqui não. Aqui a situação está instalada. Aqui a situação está instalada socialmente. Todo mundo sabe. Aquela situação foi debatida em assembleias. Tanto é que a orientação que eu tive, meu caro Marcos, é que fosse... E isso não foi feito. Que fosse feita uma assembleia só para poder registrar que a ata anterior não foi registrada, que essa era uma situação que lá estavam todos os presentes, e trazer a questão para debate. Como o cara era novo e era um condomínio de 20 unidades, para não arrumar um fogo no parquinho, falou assim, vamos esperar mais umas 2 assembleias, ele já vai estar acostumado com a vaga dele, e a gente ele já vai ter sucumbido, a gente volta com esse assunto, e por razão, para não ser ruptivo, porque ele acabou de entrar. Ele não vai ser ruptivo porque ele acabou de entrar. Vejam, meus caros e meus queridíssimos, o que eu tenho hoje, muitas das vezes, para falar para vocês, foram as 3 frentes. Não sei se falei sobre as 3, meu caro Heitor. Uso capião e, como autor, o condomínio. A possibilidade de uso capião na unidade autônoma e o seu respectivo desafio. E a possibilidade de uso capião na situação que nós temos aqui de área comum. Só tem uma situação que eu quero conversar com você, viu, meu caro Heitor? Você sabe que tem um julgado do STJ, assim, um julgado paradigma importante, dizendo que imóveis que utilizam financiamento da Caixa Econômica Federal não correm prescrição aquisitiva, né? Esse julgado é famoso, salvo dos anos de 2017, 2018, por conta dos programas que foram lançados, Minha Casa e Minha Vida, etc. Fico pensando, meu caro, que boa parte dos condomínios edilícios brasileiros, então, não podem ser usucapidos nem muito menos em unidade autônoma e muito menos em área comum. E que isso cria uma verdadeira disparidade com o mercado. E olha, civilista que fala de função social defendendo banco privado agora. Porque me parece pouco justo, meu caro Heitor, isso tanto em unidade autônoma e unidade comum, e eu prometo que não cansá-los muito mais, estou na minha última parte da minha fala, que se, porventura, esse banco, a Caixa Econômica Federal, utilizasse um juros verdadeiramente popular e que não batesse tantas metas de lucros para esse respectivo fim, poderia, de fato, ter para si a previsão da impenhorabilidade
para com você. Mas me parece que essa não é a realidade. Eu não quero fazer uma crítica institucional ou uma crítica ao órgão. Eu digo que hoje eu só tenho a minha primeira casa, o qual foi o meu primeiro apartamento que adquiri por força da alienação fiduciária em garantia, por meio do sistema financeiro da habitação. E, assim, eu não acredito ser odiosa a alienação fiduciária em garantia, como alguns civilistas colocam, e, assim, e que seja algo espúrio. Eu também acho que é só uma forma de garantia diferenciada que nós temos no Brasil, mas, para mim, é muito cruel a forma que ela é utilizada. São duas coisas diferentes. São duas coisas bem diferentes. Se não fosse alienação fiduciária em garantia, meu caro Heitor, meu caro Marcos, nós ainda estaríamos falando de locações com a mesma intensidade do que nós estamos falando aqui agora. O acesso à moradia, a realidade que foi criada por meio do sistema financeiro da habitação e a oferta de crédito foi, para mim, uma coisa extraordinária. Mas acredito que, como política institucional, eles poderiam bater menos metas e ofertar mais dinheiro a quem de fato precisa, e vejam que esse é o motivo. E claro que esse meu argumento acaba ajudando do lado de lá as instituições privadas. Desculpem se não fiquei me aprofundando na norma da corregedoria. Não sou registrador civil, não sou registrador imobiliário, também não sou tabelião, então me mantive dentro do meu quadrado, se assim me permitirem, mas percebam que esse civilista tem um carinho especial pelas regras que são seguidas dentro da atividade notarial e registral. Para mim, elas são importantíssimas, e muitas das alternativas que eu dou, meu queridíssimo Marco, são por conta de respeito às instituições que existem por trás da atividade notarial e registral. Para mim, seria muito mais fácil, eu teria feito essa palestra de 1 hora em 5 minutos, dizendo o seguinte: sentei aqui, existe uma coisa chamada função social da propriedade. Ela está prevista na Constituição. É uma forma originária de aquisição da propriedade. Não importa que saia eu fazer referência à matrícula ou à transcrição. Eu vou adquirir e pronto. Seria muito fácil, muito mais confortável, mas estaria completamente descolado da realidade de quem eu vim para conversar, de quem que eu vim para poder demonstrar, pelo menos, os meus sentimentos, os meus desesperos diários. E muito das soluções que eu dou, como, por exemplo, a utilização da Supressa, a utilização da Surreste, a ideia de uma tentativa de publicização por meio da convenção, ou por meio até mesmo das atas de reunião e assembleias devidamente registradas, e a utilização de outros direitos reais, como a servidão, como eu bem citei, como a questão específica do usufruto, como a questão específica da alienação fiduciária, como a questão específica da superfície. Meu tema de mestrado é esquecer o nome, professor Heitor. E um exemplo que eu dou para vocês que estão aqui, e eu fiz essa pergunta para o então ministro Moreira Alves. Eu fui o único que eu tive contato que escreveu o Código Civil de 2002, não foi ele que escreveu a parte de coisas, né, ele escreveu a parte geral, e eu perguntei: ministro, sabe quando a gente é novo, quando nós somos novinhos, eu fiz meu mestrado com 26 anos de idade, a gente é inconsequente, a gente não sabe com quem que a gente está falando. Eu estava com o ministro Moreira, eu falei: Moreira Alves, depois não, claro que eu não falei assim, por que não tirou aquela porcaria de Anticrese de lá, que aquela porcaria não serve para nada, tá ali, o Walking Dead jurídico, eu fiz uma pesquisa, só serviu para o Refis Federal de 1900 em Guaraná com rolha. Ele, de uma forma muito gentil, vou dizer um lorde, e não em inglês, deve ser um lorde de outro planeta, se há que existem lords de outro planeta, tirando o Vader, né, claro que é um lorde, mas ele é do lado da força, né, do lado da luz. Ele chegou para mim, Marcos, e falou assim: filho, ele é um direito real, e alguém pode realmente encontrar uma finalidade para ele. Se eu tiro ele do artigo 1225, perdemos um instituto dos direitos reais. E o direito civil perde, e o direito das coisas perde. Ele deve ser mantido. E aí eu lembrei de um exemplo de aplicação disso, Marcos. No condomínio, ao invés de você ultimar a propriedade por meio da penhora do bem de família, não seria uma hipótese viável e possível de você instituir uma anticrese num imóvel em unidade autônoma para bater das dívidas condominiais e reverter isso em prol e depois devolver a propriedade imobiliária para o devedor? Ele sai e aluga? Seria uma possibilidade por trás. É claro que ninguém vai fazer isso, mesmo porque já escutei uma crítica que isso seria, na verdade, um indulto de Natal para que as pessoas deixem de pagar, depois elas saem e voltam, aí está tudo quitado, mas eu acredito que ainda devemos proteger a propriedade. Eu sei que quando entramos em condomínio, cedemos muito do nosso direito de propriedade, cedemos muito da nossa liberdade em prol da coletividade. Tanto é que nós podemos perder o bem de família
em detrimento do não pagamento da taxa condominial. Mas nós temos que fortalecer os direitos reais, nós temos que ter um diálogo da advocacia com atividade notarial e registral franco, aberto, que é enriquecedor, uns mostrando do lado de cada balcão quais são os nossos desafios e os outros do lado de lá dizendo quais são os seus, e eu acredito que isso nós fazemos um instituto que aqui estamos hoje forte, nós fazemos uma advocacia forte, nós trabalhamos com as serventias de forma forte. Me desculpem algum pecado, alguma heresia que eu acabei trazendo para vocês. Para mim, é a minha maior experiência franca e verdadeira. Não guardo nada no meu coração para dizer o seguinte, porque eu vou vender depois, muito pelo contrário. E dizer que, para mim, apesar de só ter falado e ter pouco escutado, é muito enriquecedor poder contribuir com vocês nesse nosso encontro, que foi para mim maravilhoso. Muito obrigado pela janela. Para mim, não é uma janela, é uma porta-balcão aberta. Poder falar para você, meu querido Marcos, poder falar para você, meu querido Heitor. E eu agradeço muito aqui a presença. O agradecimento é todo nosso, doutor César. É um evento, uma palestra leve, tranquila, profunda, que te provoca ao pensamento fora da extrema burocracia e, às vezes, pouco cidadã interpretação dos títulos registrais, né? Eu só tenho a agradecer e creio que falo em nome dos aqui presentes, porque o intuito do estudo do direito notário registral é óbvio que com essa visão acadêmica da aplicação dos institutos, mas que nós possamos entender o direito civil como um todo, com a sua amplitude, né? Eu, quando comecei a estudar esse trem aí do direito notário registral, principalmente o direito registral, eu colocava na cabeça assim, eu falava, mas, na verdade, o direito registral nada mais é do que o Código de Processo dos Direitos Reais. Eu vou instrumentalizar. Então, eu tenho o direito material e tenho o direito processual. E o direito registral nada mais é do que a aplicação. E lá no escritório, quando os estagiários chegam lá, a primeira coisa que os professores ensinam, né, e a gente vai aplicando por cópia, é a questão da forminha, tá? Né, eu tenho um molde. Juntou os dois moldes, registra, senão... Mas, na verdade, não é com essa forma rasa que a gente tem que interpretar. Eu tenho certeza que a sua reflexão de hoje nos trouxe uma questão, principalmente, que eu anotei aqui, essa questão do direito usucapível, né? A gente tem muito essa questão do direito de propriedade. O cliente vai até o escritório, ele já sabe qual é a ação, que ele já fala para você que é usucapião, porque o corretor, ou o vizinho, ou alguém falou para ele que é usucapião de propriedade. Se esquecendo que existem outros direitos reais usucapíveis que pode se aplicar aquele caso. E às vezes você tem uma celeuma gigantesca que bate até o STJ, como tem um precedente, depois eu posso compartilhar com o Dr. César, que bateu lá em cima, no STJ, para falar, não, aqui não é usucapião de propriedade, isso aqui é usucapião de servidão. É um direito real menor, né? E aí como é que fica? Então eu acho interessantíssimo, agradeço mais uma vez, tem alguns comentários para fazer aqui, mas já vou passar de imediato a palavra também ao nosso querido Marcos Kikunaga, para que a gente possa abrir aí os debates e aproveitar esses próximos minutos aí da sua qualificada presença e da boa vontade aí com a Rádio Notário. Bom, obrigado, Heitor. Meu querido Dr. Peguini, como sempre, lúcido, né? Lúcido, profundo, como acadêmico que Vossa Excelência é, né? Então, eu tenho que lembrar uma questão, acho que importante, que tem que pontuar, sobre direito notarial e registral. O direito notarial, e quando eu discuto esse assunto nas pós-graduações, eu tento deixar claro que a atividade notarial e a atividade registral, apesar de estarem regulamentadas na Lei 8935, são serviços extrajudiciais completamente distintos na sua principiologia.
A atividade notarial, quando você falou de legalidade estrita, eu entendo particularmente que a legalidade estrita, ela se refere apenas e tão somente aos oficiais de registro. A legalidade prevista lá, né, no artigo 36 lá da Constituição Federal, dos serviços públicos, que devem seguir a legalidade. Quando eu falo da legalidade no viés notarial, eu mudo para o termo juridicidade, na intenção de ampliar essa legalidade, considerando que o objeto da atividade notarial é a autenticação da vontade, a autenticação de fatos, a autenticação de documentos. Então, o meu objeto de estudo notarial, ele se torna muito mais amplo do que a atividade registral, né? Então, nas declarações, nas escrituras declaratórias, nas escrituras negociais, nas escrituras sucessórias, cada uma vai ter um efeito jurídico distinto, vai ter uma natureza jurídica distinta, de negócio jurídico, de ato jurídico, ou até mesmo de ato-fato jurídico. Isso é bastante interessante. Quando a gente trabalha na atividade registral, essa legalidade estrita, realmente, ela deve ser aplicada, deve ser respeitada. Quando se trata de direito real, mais ainda. Porém, nós vimos, né, no dia a dia, que isso não é respeitado. Que essa legalidade não é respeitada. Por quê? Porque, como você comentou muito bem, porque a corregedoria autorizou, pratica. Se o juiz determinou, pratica. Mas quando você vai exigir a aplicação da lei em sentido estrito no cartório, você tem dificuldade. Então, você deu um exemplo muito interessante que geralmente eu comento isso quando eu falo de incorporação imobiliária. Eu pergunto assim para os alunos, qual que é a previsão legal da aquisição imobiliária pelo condomínio edilício? Aí todo mundo levanta e fala, opa, execução de cota condominial em atraso. E aí eu respondo, particularmente, não entendo que há legalidade nessa aquisição. Por quê? Porque o artigo 63, parágrafo 3º da Lei 4591 de 64, ela prevê uma outra hipótese jurídica, que é a hipótese de aquisição pelo condomínio de construção durante a fase de obra, na execução do contrato de construção ou no compromisso de compra e venda do inadimplente, você substitui esse cara. Com qual objetivo? Terminar a obra. Que é a base procedimental da alienação fiduciária. Então, o professor Meli pegou toda a estrutura da incorporação, jogou para a alienação fiduciária para fazer o procedimento de execução, que é muito parecido. Quando a gente vai tratar, e eu lembro que eu comentei com você esse assunto, ou não, eu não lembro, sobre a questão de um caso de uso capião de vaga de garagem. Eu não lembro se foi contigo que eu comentei. Eu acho que eu comentei contigo um outro assunto de empreendimento imobiliário que tinha um espaço vazio. De Steph. Posteriormente ao nosso encontro, eu tive uma consulta jurídica onde o sujeito, né, o advogado, ele tinha diante dele uma situação de uso capião de vaga comum da avó. A avó adquiriu o apartamento tinha uma vaga. O condômino da loja tinha 6 vagas. E ele não usava 6 vagas. E ele fez o quê? Ele fez um compromisso com compra e venda e vendeu para a proprietária, para a vizinha. A vizinha
vizinha, durante 30 anos, ela usa o mesmo box. Lá no empreendimento, cada box está destinado a uma unidade autônoma. Então, eu comentei com ele. Falei, bom, vamos ter que lembrar o seguinte. Quando se trata de vaga de garagem, nós temos uma classificação, que não tem em livro, mas é uma classificação prática, que é: a vaga pode ser autônoma, a vaga pode ser comum, a vaga pode ser coletiva. A vaga autônoma tem dois tipos: a vaga autônoma com matrícula própria, a vaga autônoma acessória da unidade autônoma, que compõe a área útil da unidade autônoma, que está dentro da matrícula do apartamento ou do conjunto comercial, que é raro a gente encontrar isso. Geralmente você encontra isso com depósito. O depósito útil dentro da matrícula do apartamento. Bom, enfim. Então, nós temos esses dois tipos. Quando a gente vai para a vaga coletiva, a vaga, o estacionamento, ele é uma matrícula. Ele é um imóvel. Então, você adquire partes ideais. Você está num condomínio civil de vaga coletiva no condomínio edilício. E nós temos a hipótese da vaga em área comum de uso indeterminado ou a vaga comum de uso exclusivo ou a vaga comum de uso exclusivo por tempo determinado, que é a questão dos sorteios. No caso dele, era o caso da vaga comum de uso exclusivo. E eu comentei com ele, como o juiz indeferiu, porque é área comum, eu falei, apela e fala que, na verdade, a vaga essa é de outra matrícula. Ela é de uso exclusivo. Ou seja, aquele espaço é um espaço que ninguém mais vai usar. Não haverá rodízio, né? E por quê? Porque a convenção do condomínio assim estabeleceu. As vagas serão, na instalação, sorteadas e acabou. Não vai ter volta. Pode ter volta no futuro? Pode, mas vai ter que alterar a convenção. Aí você comenta, né? Mas e aquela assembleia, tal, que determinou, tal? Mas a assembleia, ela foi averbada no livro 3, Registro Auxiliar do Registro de Imóveis? Não. Então, ela não alterou a convenção de condomínio. E isso é um problema bastante sério. Então, a tua palestra, a sua generosidade de compartilhar as suas reflexões só nos instiga a estudar mais, a pensar em outros eventos, Heitor, eventos exclusivos de uso capião para tratar desses assuntos controvertidos. Porque falar de uso capião de apartamento, falar de uso capião de casa, todo mundo isso daí é só fazer a leitura da legislação, faz a leitura da lei lá, tá tudo certo. Todo mundo sabe o procedimento. Agora, quando vem uma questão dessa, eu posso usucapi bem público dominical? Posso usucapi área comum? Então, são questões que realmente precisam de muita reflexão, né? E essas questões, eu fico muito feliz, realmente, Peguini, de você estar conosco essa noite, porque você tem uma luz própria e a gente fica muito feliz de você participar de nós aqui, do nosso encontro. E aí, só para terminar, tem um detalhe importante para você pensar, né? Que eu fiz essa pergunta num evento registral e os registradores falaram que não era possível o registro. Eu perguntei, na hipótese de aquisição do imóvel pelo condomínio de construção durante a incorporação imobiliária, prevista no artigo 63, parágrafo 3º, como é que executa esse registro? E falaram, não registra. Falei, mas tá previsto na lei, como é que você não vai registrar? Registra em nome de quem? Né? E o registrador
que respondeu a um grande registrador, falou, não é hipótese de registro. Ah, então você registra o condomínio edilício que não tem previsão legal, mas tem autorização judicial. Ah, esse aí a gente registra. Falei, maravilhoso. Particularmente, Peguini, direito notarial registral, nós estamos ainda, na minha visão, como estudante de direito notarial registral, estamos engatinhando. Engatinhando. Por isso que a ad notari, ela se torna tão importante na vida dos notários, registradores e advogados. Por quê? Porque aqui não tem essa história de, eu sei mais, eu sei menos. Aqui a ideia é promover pensamentos, promover estudos para agregar valor para a sociedade. A sociedade precisa disso. Precisa. Né? Então, você só veio abrilhantar o nosso espaço e eu fico muito, muito, muito feliz de tê-lo conosco. Devolvo a palavra para o Heitor, já para abrir para os questionamentos do professor Peguini. A hora passa rápida, né? Já são 8h21 aqui. Na verdade, só quero fazer uma parte aqui, nessa questão da área de uso comum, porque a partir do momento que a gente fala de uso campeão de área de uso comum, abre um leque para tantas outras formas e área vaga de garagem talvez seja campeã de audiência, mas a gente também tem as áreas, como bem disse o Dr. César, né, do próprio condomínio. Mas será que a nossa jurisprudência, quando ela enfrenta esses assuntos, principalmente os juízes, porque o doutor falou da questão da súmula 7, mas às vezes também não bate lá em cima, porque a maioria das ações que entram, o juiz já extingue sem resolução de mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido, né? Aí talvez até subir o fôlego do advogado que já toma o 485 na cabeça já de cara, talvez não seja motivador. Mas me parece também que eles interpretam isso como se a área de uso comum fosse imprescritível, né? Quando, na verdade, é particular, né? Privada, né? Dos condôminos, que é a soma da área de uso comum com a de privativo. Então, assim, não é da União, não é do Estado, não é do município, é minha. Então, o menino que tá andando de bicicleta e gritando lá embaixo agora, lá com a molecada lá, ele tá também numa fração de terras minha, né? Me parece também que ela pode nascer injusta, né? Mas pelos tantos comportamentos do condomínio, né? A Suprécio, né? A Desídia, e essa consolidação de 30 anos, tem casos que o condômino ele compra essa vaga e é autorizado em assembleia, ele paga por isso, deposita na conta do condomínio, né? E aí, então, é claro que é muito subjetivo falar, você abre o animus domini, mas talvez o grande desafio para o operador do direito, seja para quem julga, seja para quem vai tentar regularizar essa situação, o calcanhar de Aquiles seja a questão de provar essa posse qualificada, essa posse ad uso capione, né? Porque é uma porta muito larga a gente só falar da questão da posse injusta. Seria ela clandestina? Seria precária? Né? Mas o que me parece, e o doutor César bem disse com relação aos julgados do nosso STJ, é que, e até justamente por essa questão de não analisar a prova, né, de não reproduzir o conteúdo probatório que os tribunais devolvem, analisar especificamente o animus domini, né? Porque a partir do momento que a gente prestigia, por um lado, até pela própria função social da propriedade, e aquela pessoa que se comportou como se dona fosse, que está ali com a aquiescência de todo o condomínio numa situação posse consolidada, né? E se não for mesmo o caso de um direito real menor, se for caso de propriedade, porque a gente não enfrentar como a gente enfrenta no caso de propriedade, no caso de uso capião, né? Da típica lá que a gente costuma usar. Então, é isso. Às vezes me parece muito que quando você fala de uso capião de área de uso comum, vira a chave aqui e a pessoa entende que é imprescritível. Não sei o que vocês acham.
o áudio. Desculpa, Cezinha, deixa eu só te responder uma pergunta que você fez. Como registrar uso capião em condomínio de fato? Você fez essa pergunta. Eu parei para pensar aqui. No momento em que o juiz ele determina a uso capião de unidade autônoma em condomínio de fato, ele vai especializar, ele vai obrigatoriamente exigir a especialização do objeto. Ok? Maravilha. Vai lá, o registrador vai ter que cumprir a ordem e vai ter que registrar aquele imóvel especializado conforme consta lá na carta de sentença. Maravilha. Posteriormente, vamos lembrar que a propriedade, a prova da propriedade, o assento registral, ele é um documento abstrato. A propriedade é um direito abstrato, né? Quando, posteriormente, esse condomínio de fato se transformar em condomínio edilício, como compatibilizar isso se o sujeito já tem matrícula aberta? Penso eu, registralmente falando, que a instituição de condomínio deve considerar o imóvel com matrícula já aberta. Para quê? Para ele compor o todo. Então, na hora de você abrir as matrículas autônomas, você vai abrir todas, exceto aquela. Por quê? Porque aquela que já foi aberta, você vai ter que praticar um ato denominado anotação nessa matrícula já aberta. E essa matrícula aberta, ela vai compor a instituição, o requerimento de instituição de condomínio. Por quê? Porque eu faço uma composição e dessa composição, essa anotação, ela vai permanecer de modo eterno, entendeu? E não haverá prejuízo para a instituição do condomínio. Pensamento meu, pensamento agora, né? Pensamento nesse momento aqui que a gente está de reflexão. Mas eu penso que seria por esse caminho. E se o condomínio edilício tiver já instalado e você vem e me faz um uso capião de área comum, como a gente acabou de comentar. Mas é área comum, você usa o capil. Do mesmo modo, você vai abrir matrícula e você vai ter que destacar a área. É esse o charme, Marcos. É esse o charme. Porque o charme não é vir a ordem judicial falando o seguinte, ó, registre seu uso capião da área comum. Eu deixei porque eu sabia que isso ia vir no final. O charme é tire o coeficiente da área ocupada da área comum e refaça o cálculo das demais áreas dentro das demais matrículas. Esse é o charme. Eu acho que isso é importante. Quer fazer? Ok, ser feito. Eu falo que tem solução, existem outras. Para mim seria o caminho ideal e corretíssimo. Superado todos aqueles problemas jurídicos que a gente tem, tecnicamente falando, vai me tirar um pedaço de uma área comum? Vai, mas eu quero ver o impacto disso em todas as demais frações ideais. Porque o quadro de áreas tem que estar adequado, porque é isso que traz a segurança. Então, ok, que vem a ordem e fala assim, cadê aquele 0,0000? Quero ver mexer em tudo isso daí. Porque, para mim, isso que é o correto, Heitor. O pessoal fala, eu vou mexer no quadro de áreas de construção porque eu vou fazer uma cobertura aqui para poder colocar nos carros. Eu acho legal, mas você vai mexer na quadro de áreas de todas as matrículas para fazer constar a alteração da edificação da cobertura que você fez. É para ser feito? Por isso que eu gosto da atividade. Porque é isso que vai manter o respeito à matrícula, é isso que vai manter a unicidade do registro, a continuidade do registro. É isso que mostra uma seriedade. Então, eu concordo com você, não é porque você está na minha frente, não. Eu ia esperar alguém falar, e eu ia exatamente nessa mesma linha, que é fazer, faço certo. Vai abrir aquela matrícula, destaca das demais. Claro. E aí você faz isso por ato de anotação. Por ato de anotação. Porque o ato de anotação é o ato administrativo de remissão, com 2 S's, de um registro que impacta no outro, né? Como é o caso de transporte de ônus, né? Que os cartórios, por exemplo, não faz na abertura da matrícula filha, no loteamento, tem uma restrição urbanística convencional do loteador e essa restrição não é trazida para as matrículas filhas.
é um erro, no meu entendimento, um erro gravíssimo do registrador. Que amanhã, se eu adquirir o imóvel e vier uma empresa, eu vou incorporar, vem lá a associação e fala, não, tem restrição urbanística convencional. Opa, mas não está na matrícula. É um ônus, tinha que estar na matrícula. Ação indenizatória contra o oficial de registro. Desculpa, Marcos. Sabe qual que é esse exemplo? Você tem que procurar a matrícula-mãe da companhia City aqui na região do City aqui de São Paulo, aqui, onde fica aquela... Como que é o nome? Do Panambi, ali, não é Panambi, como é que é o nome daquele pedaço ali? Anhanguera ali, né? O City Lava, né? Ali, onde fica a companhia City, onde nós temos o City Boaçava, City... O que acontece? Tem restrições que foram instituídas na escritura de instituição do loteamento. Aí o que acontece? As restrições são mais graves, Heitor, não sei se você conhece esse caso, do que o próprio plano urbanístico. Aí o que acontece? Você quer colocar uma torre de telefonia porque lá tem uma mancha, você não consegue. Não consegue, não porque a prefeitura não permite, a prefeitura te dá um alvará, mas você chega lá no sexto cartório fala, opa, essa atividade aqui que você está querendo averbar na matrícula, aqui essa torre, é finalidade econômica, e aqui não pode, porque a escritura primitiva, para e pensa comigo, a escritura primitiva da instituição do loteamento não permite. Mas por que isso não está na matrícula, em nome de Deus? Também te pergunto. Não deveria ter, no mínimo, meu querido Marcos, uma anotação? É lógico. É lógico. E eu vou além. Eu tive a oportunidade de fazer de publicar um artigo numa revista de teses jurídicas dos tribunais superiores do professor Arruda Alvim, para tratar desse tema. E qual que foi a minha crítica? As decisões do STJ são muito românticas, porque elas falam, é dever do adquirente fazer a consulta lá no projeto de loteamento para verificar as restrições. E estando essas restrições no projeto de loteamento, lá no contrato padrão, elas geram oponibilidade erga omnes. Mas peraí, como é que gera oponibilidade erga omnes se ela não está anotada na matrícula do lote? Ah, mas a lei de loteamento, ela fala que a consulta é gratuita. Para. Isso é romper com a principiologia da publicidade do direito real por um erro do ofício de registro de imóveis. Então, você imputa ao adquirente um ônus que não é dele. O ônus é do oficial de registro. Assim como é a desapropriação, o direito de preempção da prefeitura. E ônus gravíssimos, Marco. Porque você pensa, por exemplo, não parece besteira, mas tem ônus de construção de pavimentos. Você vai lá, você constrói, tem uma alvará de construção, coloca um pavimento, na hora que você vai com a sua SEI bonitinha debaixo do braço, você vai com seus documentinhos bonitinhos lá para registrar sua construção, fala... Aqui não, Moar, não pode por conta disso. Mas, meu querido Marcos, eu acho que isso é um papo para um próximo encontro, eu tenho certeza. Eu gosto de você porque a gente começa falando de galhos. Vamos falar do livro? Vamos sortear? Olha Fala só. Um pouquinho do livro aí, conta pra gente aí, doutor César. Na verdade, o que aconteceu? O livro, ele surge num momento da minha vida em que eu fiquei muitos anos afastado da advocacia, e minha esposa não queria mais trabalhar no banco, Marcos. Eu falo assim, que a gente gosta de trabalhar com aquilo que a gente ama. Ela trabalhava com a parte administrativa, Marcos. A parte administrativa. Olha como na vida, como as mulheres são importantes para nós, né? E ela foi para a parte comercial, e ela não advogada, já tinha feito pós-graduação, não acreditava em alguns produtos, sabe? Como é que você vende CDB? Como é que você vende título de capitalização, Heitor? Ela falou, não quero mais trabalhar no banco. E ela teve uma experiência muito grande administrativa de gestão. Não só de folha, não só de prestação de contas, e falou assim, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei assim, sai do banco, se está te fazendo mal, sai do banco, depois de mais de sei lá quantos anos de banco, e a gente vê o que a gente faz. E aí o que acontece?
o direito imobiliário e condominial sempre foi algo muito próximo. E eu acho que nós precisamos, Heitor, de legitimidade, sabe? Falar de experiência, falar de vivência, sabe? Nós vivenciamos as coisas. Eu nasci, me reproduzi e acho que vou morrer em condomínio. E sempre vivenciei a política condominial. Sempre soube das dificuldades. Mas eu falei assim, ser síndica profissional você não vai querer, porque não é o perfil dela. Mas o que você acha de uma administradora? Eu acredito que uma administradora é o staff, não é a parte que você gosta de fazer contábil, financeira. Ela falou, quero. Falei, pronto. Então, por conta disso, eu vou escrever um livro por conta dessa questão. Vou escrever um livro de direito condominial, você se aprofunda na gestão condominial. Eu vou começar com um livro e a Mizuno me chamou para falar, você tem um livro? Tenho. Eu falei assim, eu vou escrever um livro de direito condominial. E você se empolga em escrever a parte de gestão. Eu estou esperando a parte de gestão até hoje, mas ela também toma conta de vários condomínios, então eu perdoo ela, Heitor. Então ela é muito capacitada e eu escrevi o livro. E escrevi um livro diferente do que nós temos, ele nem parece um livro jurídico, Marcos, de verdade. Talvez quem é do meio acadêmico, jurídico, fale, poxa, um livrinho curto, um livrinho com palavras negritos, coisas simples, poucos julgados, pouca doutrina, porque, na verdade, foi até um pedido da minha esposa. Falou assim, César, nós vamos começar a falar para outro público, nós vamos falar para outras pessoas, você vai precisar entrar numa assembleia, alguém vai ter que abrir aquele livrinho e falar assim, é isso? Então, foi exatamente esse o objetivo do livro, um livro não do direito para o direito, mas um livro sobre direito para quem queira ler direito condominial. Então, se você chegar para mim, César, peca, olha só que interessante, como eu puxo a resposta, peca na parte notarial, peca na parte registral, simplesmente trabalha a questão muito pontualmente, porque o objetivo não foi esse, o objetivo foi um livro aberto, um livro para todas as áreas, mas claro, né, tentando atingir um público maior que não somente o público jurídico. Então, ele é um livro feito do coração, do meu coração, por conta de outro coração que é da minha esposa, mas eu tenho certeza que a finalidade dele é muito maior do que o nosso habitat natural, que é o jurídico. Ele já vai para a segunda edição, não sei se vai para a segunda edição ou nós vamos para a segunda tiragem, já vendeu mais de 500 livros, Marcos, em menos de 6 meses, e eu ainda brinco que em 6 meses ainda é lançamento, porque estamos no lançamento dele ainda, porque já vamos ter uma segunda tiragem, no mínimo, e eu quero, na verdade, uma segunda edição, não por conta disso, porque eu quero mexer em algumas coisas, porque a gente tem que ser muito responsável, Heitor. Eu não quis colocar porque a decisão ainda do STJ não estava consolidada, e o Raul Araújo veio e fez aquela movimentação toda por trás dos ambientes. E eu tento apresentar uma solução prática para alguns colegas, para os advogados, para os operadores dos condomínios. Mas gosto muito, e sempre quando tenho oportunidade de poder... Hoje mesmo, estou escrevendo um artigo sobre a aproximação dos direitos reais e dos direitos pessoais numa possível contratualização. E aí é claro que, do meu lado, eu estou com um substituto do 3º cartório de registro móveis de Campinas escrevendo esse artigo, e aí o chicote estrala mesmo, e aí nós vamos, porque é realmente importante. Espero que vocês tenham gostado, que gostem do livro. Eu sou péssimo para fazer sorteio, Heitor. Eu gosto de fazer sorteio da seguinte forma: eu tenho 2 livros separados, e aí eu vou pedir para a Liz depois anotar os nomes, etc. e tal. Eu tento critério que é bem democrático. Um livro eu estou devendo para a Liz, eu vou ter que mandar para ela, sob pena de ela me receber em vara, quando for um encontro, sob vara, quando for um encontro presencial. Mas os outros 2 eu costumo presentear os que estão fazendo aniversário nesse mês, os mais próximos. Então, pegamos a data de hoje é dia 15. Olha, não querendo te interromper aí, mas eu acho que a Liz vai ficar brava com você de novo. Por quê? Porque ela fez um sistema de sorteio que ela já me chamou 3 vezes aqui, que é um negócio assim de outro mundo. O pessoal foi entrando e aí recebe um número e agora esse pessoal vai ser sorteado. E eu não. Você já vi o doutor Manuel aqui, o doutor Manuel já discordando aqui. Então, vamos fazer do processo. Vamos fazer o processo da. Você percebeu que eu sou um cara muito. Estou entrando com mandado de segurança já.
Eu sou um cara, meu cara, que eu respeito uma coisa chamada hierarquia feminina. Na minha casa, todos... Ô, Marcos, já falei para você da pirâmide de Hans Kelsen lá em casa? Quem é que manda na minha casa? A pirâmide está aqui, ó. Primeiro a minha esposa, depois a minha filha, depois a secretária que trabalha lá em casa, depois é a gata, depois é minha sogra, depois a minha mãe. Aí depois eu estou lá do outro lado no mundo, lá na outra pirâmide, pensando que vou saber de alguma coisa. As mulheres mandam, meu cara. Se elas falarem que a gente vai fazer o sorteio no sinal de fumaça, a gente faz, meu querido Heitor. Não, pois é, já chamou no VAR aqui, eu já vou rever aqui o lance. Então, doutora Liz, por favor, vamos ao deixa eu só fazer um comentário importante. Ah. Eu não coloquei o meu nome no sorteio porque eu quis adquirir seu livro. Acabei de comprar ele pela internet para entregar na minha casa, porque eu penso o seguinte: amigo, a gente não pede presente. Amigo, a gente vai comprar o livro dele para prestigiá-lo, né? Por quê? Tenho certeza que esse livro vai ser muito útil, né? E eu já comentei contigo, né? Que numa segunda edição você entre no mérito da diferença entre instituição e especificação de condomínio, né? Porque eu acho que esse é um tema bastante relevante. E eu até imaginei, no futuro, né? Eu pensei, faço doutorado ou eu escrevo um livro, né? E eu imaginei que escrever um livro sobre direito condominial à luz do direito registral. Eu pensei nisso já faz um ano que eu estou pensando nisso. E você está me motivando, né? Vou ler teu livro e quem sabe eu não faço um contraponto registral da tua obra. Obrigado de coração, meu amigo, obrigado. Liz, vamos pro sorteio, senão minha esposa vai dar um tiro de 12 em mim. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Auditável aqui pela Massachusetts, Ohio Independent. Tá aparecendo a tela? Tá, sorteio. Que chique. Olha lá. Então, são 22, é isso? Número 7. Número? 7. Quem é o número 7? É o Fábio Macieira da Silva. Fábio, parabéns. Tá por aí? Se tiver saído, a gente vai trocar o número, hein? Dr. Fábio Macieira levantou a mão. Ok. Temos mais um, Dr. César? Mais um? Mais um. Temos sim. 4. Número 4. Aurélia Freitas. Não, 4 é Rafael. Rafael. Rafael Garcés Araújo. De Araújo. Tá por aí, doutor? Estou presente. Um prazer receber o livro do professor César, membro da comissão também do Ibradim. Um grande prazer aí levar para cá. Muito obrigado. Você põe 4 e 7. Muito bem, prazer é todo nosso. Obrigado. Então, prazer. Liz, manda os endereços para mim, por favor, os nomes, faz essa gentileza. Reprovado esse sistema da Liz. Como auxiliar aqui, viu? O mérito é dela. Muito bem, muito bem. Meus amigos, pelo adiantado da hora, então vamos encerrar, desde já agradecendo, convidando novamente os amigos que integrem aí a Adnotária, que visitem as nossas redes sociais e que comprem o livro do nosso querido César Peghini, porque gente fina que nem esse cara, que assim, ensina com brilho no olhar e com entrega, precisa ser prestigiado em todas as formas. Eu creio que a aquisição do livro e a indicação para os amigos é uma grande forma de nós, associados da academia, abraçá-lo e comprar essa causa dele do estudo de direito condominial. Um grande abraço e já deixo a palavra ao Dr. César para fazer seu agradecimento e Dr. Kikunaga, e a gente encerra. Cara, Heitor, foi um prazer. Eu vou agradecer mais uma vez. Eu só comecei minha palestra agradecendo e termino agradecendo.
É uma grande honra poder estar aqui na AD, saber que eu abri mais uma porta. Eu sei que ela sempre esteve aberta, mas de fato agora colocamos um pé. Eu não sei se foi da Liz que eu recebi, mas eu vi a revista de vocês, uma revista de altíssima qualidade, muito bem cuidada, revista, com bons artigos. Eu tenho certeza que nós teremos um instituto forte, um instituto longevo e que de fato cumpre a sua respectiva função, que é com seus encontros. Eu já vi vários nomes anteriores ao meu, Carlos Elias, que também é muito, dentre muitos outros, para a gente não ficar citando nome. Muito obrigado, quero agradecer aí aos colegas, forte abraço, e saber que todos quiserem me seguir nas redes sociais, César Peguini, muito fácil de me encontrar lá. Meu caro Heitor, faça a gentileza que te seguirei de volta, por conta aí da gente poder estreitar nossos laços aqui. O Marcos é mais fácil, a Liz, tenho certeza que a gente vai continuar se falando adiante. Então tá bom, gente, muito obrigado, fiquem bem e contem comigo, porque é o que eu posso fazer por aqui. Meu querido César, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Heitor, Dr. Manuel, um abraço a todos. Até a próxima semana. Tchau. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado. Foi excelente.